Vocês sabiam que a Shuna tem inveja da Shion? Ou que o Veldora aprendeu as habilidades dos mangás não foi apenas o Kamehameha que nós vimos no Walpurgis? Mas o que mais vai te surpreender é que o Soulway tem técnicas de interrogatório bem pervertidas, digamos assim, sendo bem estranho. E é por isso que várias garotas realmente se apaixonam por ele, não é apenas porque ele é bonitão. Existem muitas coisas de Tensei Star Slime que vocês não sabem ainda, e hoje eu venho lhes dizer sobre ela, certo? 15 curiosidades sobre os personagens de Tensura. Então já aproveita e deixa o gostei aí e se inscreva no canal para me apoiar e, claro, ajudar o meu conteúdo. Em primeiro lugar, a Chloe não foi invocada pelas pessoas desse mundo, mas ao mesmo tempo ela também foi. Muitos pensam que a Chloe, como as outras crianças, foi invocada, que nem todo mundo, mas não é o caso dela. Em vez de ser invocada como as outras crianças, a Chloe veio para esse mundo como uma forasteira. Então sim, na verdade, ela não foi invocada, ela apenas chegou neste mundo como aconteceu com algumas outras pessoas. E um grande exemplo atual que nós temos é a Hinata, que apenas apareceu nesse mundo de repente, do nada. Então a Chloe é um desses casos que veio como uma viajante, mas aí é que entra o ponto interessante. A Chloe veio como uma viajante do nada, mas assim que ela pisou neste mundo, no momento que ela chegou, ela foi invocada pelas nações ocidentais. Então basicamente ela chegou no momento em que os humanos estavam fazendo um ritual de invocação. Ritual esse que no momento que ela pisou nesse mundo, invocou ela. Então ela veio pra cá e foi invocada pra cá. Tudo isso na mesma hora praticamente. Então sim, a Chloe não foi invocada, mas também foi. Sendo de fato bem interessante e confuso como aconteceu dela vir pra esse mundo. Em segundo lugar, o Veldora conseguiu de maneira surpreendente refinar e aprimorar suas habilidades através de coisas que ele viu em mangás. Como sabemos, durante o tempo que ele ficou na barriga do Rimuru, o Veldora virou um otaku. Ele ficou vendo animes, lendo mangás, light novels e os caramba 4 lá dentro e se apaixonou por isso, os chamando de livros sagrados. E por isso ele começou a copiar as técnicas e habilidades dessas pessoas dos mangás. Mas isso não é apenas para fanservice não, meus amigos, como o Kamehameha que ele usou no Walpurgis. Não é apenas porque ele acha legal. Na verdade, lendo mangás, o Veldora aprendeu a controlar seus poderes de maneira melhor. Então sim, através dos poderes e coisas que ele via em shonens, em mangás, ele percebeu que tinha algumas coisas que ele poderia fazer nesse mundo para melhorar a maneira como ele usava suas habilidades e poderes. Então de fato, graças aos mangás, ele se tornou muito mais forte do que ele era antes. E não é meme, isso realmente é verdade. Em terceiro lugar, Frey, a rainha das arpias e ex-Lorde Demônio, que agora serve a Melim, tem a habilidade de reproduzir sem precisar de um parceiro. Como sabemos, sendo uma arpia, a Frey é metade pássaro e metade mulher, tendo as pernas de um pássaro, a parte inferior de um pássaro, e obviamente não possui as partes de baixo que normalmente humanas possuem. Então logo, a maneira como ela se reproduz também é diferente dos humanos, e por causa disso, a maneira como ela reproduz é um pouco parecido com a que pássaros usam, mas ao mesmo tempo um pouco diferente também. Mas ela pode fazer tudo isso sozinha. Em quarto lugar, e essa do Soulway é meio estranha e surpreendente para as pessoas, mas sabemos que ele é um mestre das habilidades de fio, tendo herdado elas do próprio Rimuru durante as suas evoluções. O Soulway tem o hábito de amarrar as pessoas em fios no seu fio de aço, certo? Ele sempre usa isso para paralisar seus inimigos. Porém, quando ele prende mulheres, ele as prende de uma maneira um pouco diferente, se é que você me entende. Ele amarra os seus fios em partes erógenas das mulheres durante seus interrogatórios, e ele usa isso de uma maneira para conseguir informações delas. E é em parte disso porque toda vez que nós vemos uma mulher sendo inimiga do Soulway, normalmente sempre acaba com elas curando para ele, se apaixonando por ele, querendo ficar mais próxima dele. E um grande exemplo é uma subordinada da Hinata que irá lutar contra o Soulway durante essa temporada, onde depois da luta ela ficaria caidinha por ele, porque ele usou sua técnica de amarração mais pervertida nela. Mas claro, é bom deixar claro que o Soulway não faz isso por prazer, ele faz isso puramente por propósitos de tortura e coleta de informações. É apenas que, fazendo dessa forma, se torna muito mais fácil de conseguir informações e de torturar as mulheres. Mas de fato, quando ele faz isso, elas sempre se apaixonam por ele porque
Vocês entenderam, né? Em quinto lugar, e se o Souei faz as amarrações de fio puramente para a coleta de informações, as garotas ao seu redor gostam por outro motivo, e é onde entra a Souka, meus amigos. Souka, como nós já sabemos, ama e adora o Souei do fundo do seu coração, de maneira bem estranha que eu prefiro não entrar muito a fundo, mas basicamente ela é mais uma das fanáticas apaixonadas por Souei. Então, tendo trabalhado com ele por tanto tempo, ela conhece o jeito que ele faz as coisas e, claro, usa os seus fios. Um dos sonhos da Touka é ser amarrada pelo Souei, sabendo exatamente como que ele faz isso. Então, além de ser apaixonada por ele, ela quer ser amarrada por ele dessa outra maneira que eu já falei anteriormente. Então sim, amigos, é uma coisa meio estranha que acontece ali naquela agência de inteligência. Em sexto lugar, a Shuna tem inveja do busto da Shion. Sabiam disso? Alguns podem pensar que a Shuna apenas fica nervosa quando vê a Shion pegando o Rimuru, porque ela também quer ficar com o Rimuru, então as duas brigam para passar tempo com ele, quem vai segurar ele e tudo mais. Mas a raiva dela, e claro, os ciúmes, não é apenas pelo Rimuru. A Shuna tem inveja do busto da Shion, então sempre fica com ciúmes quando a mesma conseguia mostrar por aí o fato de que sim, ela tem um busto muito grande. Então sempre que a Shion sai por aí empinando o busto e essas paradas, que é uma coisa que ela faz bastante, porque ela sempre se enche de orgulho, a Shuna fica com muita inveja. Então quando a Shion usa seu busto no Rimuru, tipo colocando ele embaixo dele ou brincando com ele e essas paradas, aí a Shuna fica completamente furiosa e com muitos ciúmes. Então sim, parte dos ciúmes e da raiva da Shuna de vez em quando para com a Shion é por causa disso. Em sétimo lugar, o Gerudo, embora muitos não imaginem isso, gosta bastante de cuidar de crianças. Sabiam disso? Embora ele seja parrudão e um dos mais poderosos de Tempest, Gerudo não apenas é alguém muito gente boa, mas também é alguém muito sensível. Ele adora tomar conta de crianças, plantar flores e cuidar dos canteiros ao redor de Tempest. Além disso, nós sabemos que ele também é muito mole com as outras pessoas, não sabendo muito bem ser um líder de mão de ferro. Então, embora ele tenha vergonha desse seu lado mais doce, mais fofo, as pessoas basicamente sabem que ele é assim, o que o deixa bem envergonhado e tudo mais. Em oitavo lugar, sabiam que o Diablo teve seu nome dado pelo Rimuru em homenagem a uma Lamborghini? Na verdade, obviamente, quem foi que nomeou o Diablo foi o próprio autor que usou como referências os supercarros. Mas dentro da obra, o Rimuru, quando ele pensa em nomear o Diablo, a carreira e outros membros de Tempest, ele pensa em supercarros, ele pensava em carros incríveis para nomear seus subordinados. Então o Diablo não tem esse nome porque ele é um demônio, não, é porque tem um super carro da Lamborghini chamado Diablo. Em nono lugar, e falando da nossa queridíssima Shizu-san, o anjo de Tensura que sofreu muito mais do que merecia, ela tinha um hobby compartilhado apenas entre outros mundos. Como a Shizu foi invocada para este outro mundo quando o Japão estava em guerra, e claro, sua cidade de Tóquio estava sendo bombardeada, ela nunca chegou a ver a paz, ela nunca chegou a ver o desenvolvimento do Japão. Então, por causa disso, ela adorava escutar sobre o Japão moderno de outras pessoas, de outros mundos que vieram, como o Yuki, como a Hinata, como as crianças. Então, quando o Rimuru mostrou para ela visualmente, com a sua habilidade, como que o Japão ficou no futuro, ela ficou muito feliz, porque ela sonhava em ver isso. Em décimo lugar, e o Yuki, que é incrivelmente inteligente nesse mundo, também era na Terra moderna. No Japão, o Yuki era considerado um gênio, meus amigos, porque sim, ele é muito inteligente. Ele teria um futuro incrível pela sua frente ao ponto de achar a vida tediosa. Mas então aconteceria uma coisa que é os seus pais morrerem. Os seus pais sofreram um acidente de trânsito por causa de uma outra pessoa e morreram. E o Yuki ficou arrasado. Então ele pensou em se tornar um político para mudar como que as coisas aconteciam. Ele queria mudar a própria sociedade. E ele sabia que não seria fácil, mas ele mesmo assim queria fazer isso. Ele ia usar sua inteligência, seu intelecto para mudar a sociedade em que ele vivia. E possivelmente ele teria conseguido, porque como nós vemos em Tensura, ele é muito inteligente, ele sabe jogar as coisas, ele quase conquistou o mundo se não fosse pelo Rimuru. Então de fato o Yuki é muito perigoso por causa da sua mente. Em 11º lugar, sabiam que o Mior Miles tem um retrato, um quadro do Rimuru no prédio da sua empresa no dia em que o Rimuru salvou ele em graça?
Igrácia. Se vocês não se lembram, em Igrácia um dia apareceu um Wyrm, um dragão menor, um monstro que para humanos é muito perigoso, e o Rimuru teria salvado as pessoas ao derrotar aquele dragão, e o Mjolnir estava entre elas. Então, gravando aquela cena em sua cabeça, ele fez um quadro e pendurou em sua sala no seu prédio. Em 12º lugar, o Clayman era incrivelmente inteligente, sendo mais inteligente do que os outros palhaços moderados, embora por outro lado ele tenha sido mais fraco do que eles também. Nesse caso, o Kazarian sacrificou de propósito a força do Clayman para dar inteligência a ele. Ele queria que o Clayman fosse o estrategista, o inteligente dos palhaços moderados. Mas o problema é que com essa inteligência e falta de poder, o Clayman teve um senso de inferioridade, não querendo atrapalhar os outros, então ele se esforçava demais para fazer as coisas, tanto que ele cometeu muitos erros e acabou levando à sua morte. Em 13º lugar, no anime, provavelmente para fins de entretenimento, a Meilin é muito mais infantil, sabiam disso? Tipo, na Light Novel, a Meilin é infantil, porque essa é uma característica dela, mas ela também pode ser muito séria e às vezes madura dependendo da situação, e inclusive ela também é bem inteligente, mas no anime ela é muito mais burra, tapada e infantil do que o normal, sendo realmente exagerado de propósito, e isso provavelmente é para fins de entretenimento, para ela ser um alívio cômico e tudo mais. Mas fique claro que a Meilin não é assim, ela é mais inteligente sim do que isso. Em 14º lugar, sabia que a Ramírez, embora do tamanho de uma mão, pode comer até mesmo o dobro do seu tamanho? A Ramírez é como uma formiga basicamente. Ela adora doces e sempre está comendo doces, sendo literalmente uma viciada nisso. Mas o ponto é que ela vive comendo doces que são literalmente do dobro do seu tamanho, já que tipo uma rosquinha é maior do que ela. Então ela come esses alimentos que são maiores do que ela sem problema algum. De alguma forma tudo cabe ali dentro. E por último, mas não menos importante, temos o Rei Gazel, que é muito confundido com um humano, sabiam disso? Sabemos que ele é o rei de Dwargon, a nação dos anões, mas muitas pessoas confundem ele com um humano porque ele não é parecido com anões. O Gazel é um anão, mas por ser muito mais alto, magro e ágil do que os outros anões, ele parece com um humano e muitas vezes é confundido com um. Mas não, amigos, ele de fato é da raça anã. Ele é um anão e o rei de Dwargon. Ele não é um humano que governa Dwargon. Isso não aconteceria. Mas por hoje é isso, certo, amigos? Comenta aí embaixo o que você achou dessas curiosidades, porque tem algumas delas bem únicas e estranhas. Vamos falar a verdade, né? Tem algumas delas que são bem estranhas mesmo. Comenta aí e me diga quais histórias vocês querem ver aqui no canal. Deixa o gostei e se inscreva para me apoiar e, claro, ajudar o meu conteúdo, que você sabe que sim, isso me apoia tremendamente. E agora, eu fui.